Você está no fundo do poço e grita por ajuda, mas parece que ninguém ouve. Seus problemas se multiplicam a cada dia. A solidão aperta o peito. Você se pergunta se Deus realmente existe, se Ele realmente se importa com sua dor. Neste momento exato, quando você está à beira do abismo, o Salmo 70 traz uma mensagem que pode mudar tudo. O Salmo 70 é um grito de desespero que se transforma em esperança. É a oração de alguém que está sofrendo profundamente, alguém que sente que o tempo está acabando. O salmista não finge estar bem. Ele não disfarça sua angústia com palavras bonitas. Ele simplesmente clama: Deus, apressa-te em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Essas palavras iniciais revelam a urgência, a desesperação de quem está realmente em perigo. Quantas vezes você já sentiu essa urgência? Quantas noites você passou acordado, esperando que amanhã trouxesse alívio? Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou: por que Deus demora tanto? O Salmo 70 fala diretamente para seu coração nessas horas escuras. Ele valida seus sentimentos. Ele diz que está tudo bem gritar, está tudo bem estar desesperado, está tudo bem pedir ajuda urgentemente. A vida nos coloca em situações onde perdemos o controle, perdemos o emprego, perdemos um relacionamento importante, recebemos um diagnóstico assustador, vemos nossos filhos sofrendo e não conseguimos ajudá-los. Vemos a injustiça triunfando ao nosso redor. Vemos pessoas más prosperando enquanto pessoas boas sofrem. Nessas horas, a fé é testada no fogo mais quente. E é exatamente nessas horas que o Salmo 70 nos encontra. O salmista continua sua oração dizendo que aqueles que buscam sua morte, aqueles que querem vê-lo destruído, devem ser envergonhados e confundidos. Ele pede a Deus que afaste esses inimigos. Mas aqui está a beleza dessa oração. O salmista não está pedindo vingança. Ele está pedindo que Deus o salve. Ele está pedindo que Deus o proteja. Ele confia que Deus pode fazer isso melhor do que ele mesmo poderia fazer. Quando você está cercado de inimigos, quando pessoas ao seu redor parecem estar trabalhando contra você, quando você sente que está sozinho nessa luta, é fácil querer tomar as coisas em suas próprias mãos. É fácil querer se vingar. É fácil querer prejudicar aqueles que o prejudicaram. Mas o Salmo 70 nos ensina algo diferente. Ele nos ensina a colocar nossa confiança em Deus. Ele nos ensina que Deus é capaz de lidar com nossos inimigos muito melhor do que nós jamais poderíamos. A oração continua com uma afirmação poderosa: mas eu sou pobre e necessitado. Apressa-te para mim, ó Deus. Tu és meu socorro e meu libertador. Essas palavras mudam tudo. O salmista reconhece sua fraqueza. Ele não pretende ser forte. Ele não tenta resolver tudo sozinho. Ele simplesmente reconhece que é pobre, que é necessitado e que precisa de Deus. E essa honestidade, essa vulnerabilidade, é o que abre o caminho para que Deus haja. Quantas vezes nós tentamos ser fortes demais? Quantas vezes escondemos nossa dor dos outros? Quantas vezes fingimos estar tudo bem quando por dentro estamos morrendo? A sociedade nos ensinou que ser fraco é ruim, que precisar de ajuda é vergonha. Mas o Salmo 70 nos diz algo completamente diferente. Ele nos diz que reconhecer nossa fraqueza é, na verdade, o caminho para a força. É quando admitimos que não conseguimos sozinhos que Deus pode realmente agir em nossas vidas. Pense em um momento em sua vida quando você finalmente pediu ajuda. Quando você finalmente disse: eu não consigo fazer isso sozinho. O que aconteceu? Muitas vezes, quando finalmente abrimos nosso coração e pedimos ajuda, as coisas começam a mudar. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem. Não é coincidência. É porque quando reconhecemos nossa fraqueza, criamos espaço para que Deus haja. O Salmo 70 é um salmo de lamentação que se transforma em confiança. Ele começa com o grito de desespero, mas termina com a afirmação de fé. Ele começa com a pergunta:
Deus, onde você está? E termina com a resposta: Deus está aqui comigo. Deus é meu socorro. Deus é meu libertador. Essa transformação não acontece porque o salmista encontrou uma solução mágica para seus problemas. Ela acontece porque o salmista colocou sua confiança em Deus apesar de seus problemas. Isso é fé de verdade. Não é fé quando tudo está indo bem. Fé de verdade é quando você está no fundo do poço, quando você está cercado de problemas, quando você não vê como as coisas podem melhorar e você ainda assim escolhe confiar em Deus. Você ainda assim escolhe acreditar que Ele ouve suas orações. Você ainda assim escolhe acreditar que Ele se importa com você. A vida nos coloca à prova constantemente. Às vezes a prova é financeira. Você não sabe como vai pagar as contas no próximo mês. Às vezes a prova é relacional. Alguém que você ama o machucou profundamente. Às vezes a prova é de saúde. Você ou alguém próximo está enfrentando uma doença séria. Às vezes a prova é profissional. Você está em um trabalho que o destrói emocionalmente. Às vezes a prova é existencial. Você questiona o sentido da vida, o propósito de sua existência. Em todas essas situações, o Salmo 70 nos oferece algo precioso. Ele nos oferece a validação de que está tudo bem estar assustado, está tudo bem estar desesperado, está tudo bem gritar por ajuda. E mais importante ainda, ele nos oferece a certeza de que Deus ouve esse grito. Deus não está distante, Deus não está desinteressado, Deus está aqui, agora neste exato momento, ouvindo sua oração. Há algo profundamente reconfortante em saber que você não está sozinho. Quando você lê o Salmo 70, você percebe que o salmista sentiu exatamente o que você está sentindo. Ele experimentou o mesmo desespero. Ele questionou a mesma coisa. Ele gritou para o mesmo Deus. E isso cria uma conexão através dos séculos. Você percebe que seus sentimentos não são únicos, mas são universais. Eles são compartilhados por milhões de pessoas ao longo da história. Mas há mais do que apenas validação no Salmo 70. Há também uma promessa. A promessa de que Deus responde. Não sempre da forma que esperamos. Não sempre no tempo que queremos. Mas Deus responde. Às vezes a resposta é uma solução para o problema. Às vezes a resposta é força para enfrentar o problema. Às vezes a resposta é paz mesmo no meio do problema. Mas Deus sempre responde. Quando você ora, você está se comunicando com o Criador do universo. Você está falando com aquele que conhece cada detalhe de sua vida. Aquele que vê cada lágrima que você chora. Aquele que conhece cada pensamento que passa por sua mente. Quando você ora, você não está falando para o vazio. Você está falando para alguém que o ama profundamente, que se importa com você, que quer o melhor para você. O Salmo 70 nos ensina também sobre a importância da perseverança. O salmista não pede ajuda uma vez e depois desiste. Ele continua clamando, ele continua gritando, ele continua pedindo. Isso é importante, porque muitas vezes nós oramos uma ou duas vezes e depois perdemos a esperança. Nós pensamos que Deus não está ouvindo porque a resposta não veio imediatamente. Mas o Salmo 70 nos mostra que devemos continuar clamando, devemos continuar pedindo, devemos continuar acreditando. A perseverança na oração não é fraqueza, é na verdade uma demonstração de força. É você dizendo ao universo, é você dizendo a si mesmo, é você dizendo a Deus: eu acredito que as coisas podem mudar, eu acredito que Deus pode agir, eu acredito que minha situação não é permanente. E por isso vou continuar pedindo ajuda. Vou continuar orando. Vou continuar acreditando. Há também uma lição importante sobre a comunidade. O Salmo 70 é uma oração pessoal, mas ela foi escrita para ser compartilhada. Foi escrita para ser lida por outros. Isso significa que quando você está sofrendo, você não precisa sofrer sozinho. Você pode compartilhar seu sofrimento com outros. Você pode orar com outros.
Você pode encontrar conforto e força na comunidade de fé. Muitas vezes nós tentamos carregar nossos problemas sozinhos. Nós pensamos que devemos ser fortes o suficiente para lidar com tudo por nós mesmos. Mas isso é uma ilusão. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunidade. Quando você compartilha seu sofrimento com outros, quando você permite que outros o ajudem, quando você ora com outros, algo mágico acontece. O fardo se torna mais leve. A dor se torna mais suportável. A esperança se torna mais real. O Salmo 70 também nos ensina sobre a importância de louvar a Deus mesmo no meio da dificuldade. A oração termina com uma afirmação de confiança e louvor. Mesmo tendo começado com um grito de desespero, ela termina com uma declaração de fé. Isso é importante porque muitas vezes nós pensamos que só podemos louvar a Deus quando tudo está indo bem. Mas o Salmo 70 nos mostra que podemos louvar a Deus mesmo quando as coisas estão difíceis. O louvor não é apenas sobre expressar gratidão pelas bênçãos que já recebemos. O louvor é também sobre afirmar nossa confiança em Deus apesar das circunstâncias. É sobre dizer: eu acredito que você é bom, eu acredito que você é poderoso, eu acredito que você se importa comigo, mesmo que minha situação atual sugira o contrário. Esse tipo de louvor é revolucionário. É um ato de rebeldia contra o desespero. Quando você está no fundo do poço, quando tudo parece escuro, quando você não vê nenhuma saída, louvar a Deus é um ato de coragem. É você recusando permitir que suas circunstâncias definam sua fé. É você escolhendo acreditar em algo maior do que seus problemas. É você dizendo ao universo que sua confiança em Deus não é baseada em suas circunstâncias, mas em quem Deus é. O Salmo 70 é uma oração para os momentos em que você está à beira do abismo. É uma oração para que você não sabe mais para onde ir. É uma oração para quando você está tão cansado que mal consegue ficar de pé. É uma oração que diz: Deus, eu preciso de você. Eu preciso de você agora. Eu preciso de você mais do que de qualquer outra coisa. E Deus ouve esse grito. Você pode estar passando por uma situação impossível neste momento. Você pode estar enfrentando um problema que parece não ter solução. Você pode estar sentindo uma dor que parece insuportável. Você pode estar questionando se Deus realmente existe, se Ele realmente se importa. Mas o Salmo 70 vem para você neste momento e diz: não desista. Continue gritando, continue pedindo, continue acreditando, porque Deus ouve, Deus vê, Deus se importa. A promessa do Salmo 70 não é que seus problemas desaparecerão imediatamente. A promessa é que você não está sozinho neles. A promessa é que Deus está com você. A promessa é que Deus é seu socorro e seu libertador. E quando você tem Deus ao seu lado, você tem tudo o que precisa para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe coloque no caminho. Então hoje, onde quer que você esteja, seja em um momento de desespero ou em um momento de esperança, lembre-se do Salmo 70. Lembre-se de que está tudo bem estar fraco. Está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem gritar por Deus. Porque Deus ouve. Deus sempre ouve. E Deus sempre responde. Sua resposta pode não vir no tempo que você espera, mas ela virá. E quando vier, você verá que toda essa dor, toda essa luta, toda essa angústia preparou para algo maior. Deus não desperdiça nada. Deus transforma tudo em oportunidade para crescimento, para fé, para transformação.